Bem, amigas e amigos, declaro abertos os trabalhos desta live internacional que tem consigo o prestígio da presença do professor Dr. Antônio Rosário Nikice, economista, advogado, internacionalista, cientista político, que vai nos brindar com uma locução relativa às relações Brasil e África, quais as janelas de oportunidades. Tenho a honra de dividir esse especial momento da vida acadêmica com os ilustres professores doutores Renato Zerbini, Tiago de Pádua, Raimundo Palhano, Rossini Correia Júnior e Itanon Neves Carneiro Júnior. Este ato de natureza muito especial, pela gravidade da preocupação que carrega consigo e pela qualidade destas presenças, não existiria sem o concurso da professora doutora Eda Machado, mantenedora do Centro Universitário IESB, do seu reitor, professor Dr. Luiz Cláudio Costa, e especialmente da professora doutora Niávila Assunção, coordenadora do mestrado em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. Tenho a honra e a satisfação de passar a palavra ao ilustre e professor doutor Antônio Nikice, que, a despeito de tudo e antes de mais nada, é um grande e querido amigo pessoal, amigo do Brasil e amigo das relações Moçambique-Maranhão. Por favor, a palavra é sua, caríssimo Nikice. Opa, muito obrigado. Quero, desde logo, cumprimentar as diversas comunidades intelectuais que estão aí para esta live. Dizer que é um enorme prazer para mim. Eu sou maranhense. É um enorme prazer para mim poder estar por conta desta live. Veja, nos próximos tempos, as relações entre o Brasil e a África, por conta do histórico que a gente tem, não é, de cooperação com o Brasil, no seio da lusofonia, como todos sabem. O Brasil tem vários vetores de internacionalização da sua política externa, mas também, através disso, poderíamos tomar em consideração, sobretudo, dois grandes eixos paradigmáticos que internacionalizaram a ciência e o conhecimento brasileiro para a África, né, sobretudo por via dos convênios que se tem com o Brasil, em particular na primeira administração Lula, né, que foi muito efetivo e deu uma contribuição significativa para que moçambicanos, no caso de Moçambique, pudessem se formar no Brasil, a nível de doutoramento, doutorado e mestrado, mas também para que brasileiros pudessem ter convênios de troca de experiência e pudessem conhecer a África, que é a terra de origem de muitos que acabaram estando na América Latina pelos processos históricos que os conhecemos, não é? Se olharmos para a dimensão histórica de Maranhão, o papel que teve o processo de escravatura, olharmos para Salvador da Bahia, que deve ser, continua estatisticamente sendo o estado mais com maior população de negros na América Latina. Portanto, há aí uma influência bastante grande
daquilo que foi o movimento da negritude na migração que se fez da África para o Brasil. E consigo todos os outros vetores que isso transporta, né? Na cultura, no domínio das artes, no domínio, quando a gente fala da cultura, naturalmente que vamos falar de todas as outras dimensões da cultura, música, dança, mas também no futebol. Então, esse papel todo que existe e continuará a existir nos próximos tempos. Então, o que nos interessa aqui é olhar, sob o ponto de vista mais científico, como é que se pode explorar essas narrativas que vêm e se associam a um percurso indissociável, não é? De Moçambique, de África com o Brasil, não é? E o que é que nós podemos costurar para fortalecer esses laços e continuar efetivamente este processo de internacionalização do conhecimento, do saber, mas também da cultura brasileira, que já tem estado a fazer sentir por via de outros grandes vetores, como a televisão, as telenovelas, e agora, um pouco mais recentemente, também no contexto da administração Lula, tivemos a internacionalização das empresas brasileiras no campo econômico, não é? Com a intervenção do BNDES e todo o processo que ocorreu, que visava, sobretudo, colocar na disposição da África, mesmo no contexto dos BRICS, não é? Mecanismos que pudessem aproximar estas duas grandes ferramentas que temos, não é? Que é a área, digamos assim, comercial propriamente dita, que todas as empresas brasileiras, as grandes empresas brasileiras, refiro-me na área de construção, na área até de promoção de serviços, da banca, começaram efetivamente a migrar, explorando nichos de mercado em África, o que deu, de alguma forma, um interesse para se conhecer a dimensão do Brasil como uma potência emergente no mundo e, naturalmente, o papel que tem na interação com os outros atores que se pretendem hegemônicos, sendo certo que o Brasil vai ocupando o seu espaço e deverá continuar a ocupar esse espaço, dependendo de como é que ele, enquanto ator internacional, vai penetrar em mercados emergentes, como é o caso particular da África, e naturalmente que isso passa pela internacionalização da ciência, do conhecimento que é produzido no Brasil e daquilo que nós temos de complementaridade. Vamos olhar, por exemplo, no campo da medicina, como é que nós estamos a explorar a indústria da medicina. E falo não só em termos de saúde médica, medicamentosa, mas todo o conjunto de fatores que está por detrás da tecnologia de saúde que o Brasil produz, que deve ser, de fato, internacionalizado para que possa ganhar espaço e possa ter uma intervenção mais competitiva no concurso que se tem e na interação que se tem com os outros atores. Portanto, seria, em termos de provocação, seriam estes dados que eu gostaria de colocar à mesa, mas para dizer que o Brasil, claramente, que deve reivindicar o seu papel como ator internacional incontornável, não só nas relações econômicas internacionais, mas também enquanto ator que deve e merece ter um espaço nesta estrutura de relação de poderes com os outros, com as superpotências e naturalmente que, no caso específico do Brasil, através do espaço lusófono, que temos ainda muito por explorar em África, o caso de Moçambique, de Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, portanto, para citar alguns países lusófonos que estão na expectativa de terem do Brasil uma intervenção ainda mais acutilante, mais profunda
nesses domínios em que eu me referenciei. Portanto, seriam estas peças que eu gostava de colocar para lançar o debate. Então, com esta parte introdutória, eu ia agora passar de novo a palavra ao professor Rossini para poder conduzir o debate. Meu caríssimo Antônio Rosário Nikice, grato pela manifestação preliminar que coloca as cartas para essa reflexão conjunta à mesa. Nesse sentido, eu entrego a palavra, neste momento, ao professor Rossini Correia Júnior para as suas primeiras ponderações. Olá, boa tarde a todas e todos. Novamente, um prazer participar dessas palestras, desses congressos promovidos pelo IESB. Agradeço ao convite realizado pelo professor Rossini Correia, a quem orgulhosamente chamo de pai. Parabenizo o professor Antônio Nikice pela brilhante introdução à temática tão relevante, tão importante, né? Saúdo o professor Tiago de Pádua, professor Renato Zerbini, professor Raimundo Palhana, e passo a fazer alguns apontamentos também introdutórios, né? Não gostaria de esgotar logo a participação. O primeiro ponto referente à temática que chamou a atenção foi justamente a necessidade de reafirmarmos esta relação, né, Brasil-África, e eu falo num ponto de vista, inclusive jurídico, porque se tem algo que me incomoda demasiadamente quando falamos em diálogo das cortes, por exemplo, e os referenciais do Supremo, não raro, se resumem ao Tribunal Constitucional Federal da Alemanha ou a decisões oriundas, enfim, das cortes nos Estados Unidos. Referente a essa adoção do referencial alemão, abre-se uma fresta ao questionamento de: será que é realmente um diálogo? Será que o acesso à informação é primário, ainda que se pegue a decisão das cortes alemãs, em virtude da barreira idiomática, né? E muito se dá em razão, enfim, na formação de um ou dois juristas, né, um ou dois ministros do Supremo que lá estudaram e acabam ditando situações tão relevantes ao Brasil, principalmente no que se refere a direitos sociais, né, enfim, de uma forma, inclusive, míope, né, a ignorar apontamentos sociológicos, enfim, a realidade de um país subdesenvolvido. Por que eu faço essa introdução, fugindo um pouco da temática, mas logo vou encontrar, de janela de oportunidades? Porque se tem algo que, enfim, se debate bastante no ambiente acadêmico, como o direito, a bem da verdade, não é, enfim, o salvador da pátria, não é uma canetada, não é uma lei, né, que vai produzir os efeitos práticos na vida social a remediar tantos e tantos males. A saída, não raro, se encontra, por exemplo, no ambiente econômico, né, no socioeconômico, e o direito termina por vir a reboque, enfim, como dizia Miguel Arraes, por exemplo. De modo que iniciar, né, um congresso com essa temática de janela de oportunidades tem um papel fundamental, um papel de relevância difícil, inclusive, de mensurar, na perspectiva de que como se constrói, né, esta cultura de relacionamento de oportunidades. Me parece que o professor Antônio Nikice pegou, enfim, o fio da meada e encontrou a chave mestra a indicar que termina por ser no plano socioeconômico. A avançar, me parece hiper relevante essa perspectiva de superar, né, as barreiras idiomáticas. É muito mais fácil, né, de ela realmente conduzir esse diálogo.
tanto na perspectiva do idioma, mas quanto na perspectiva da realidade socioeconômica, né? Razão pela qual fica muito mais prático indicar as necessidades mútuas, né? Em uma perspectiva regional, o Brasil e, enfim, países africanos, exemplo como o professor Antônio que acabou de indicar, como Angola, como Moçambique, como, enfim, São Tomé e Príncipe. O que eu percebo é na importância, enfim, lida pelo governo brasileiro pela expansão, né, diplomática no continente africano, que novamente conduz à formação desse diálogo, à formação dessa janela de oportunidades, e termina por passar também na necessidade mútua de investimento em infraestrutura, em energia, o que gostaria de deixar um detalhamento para a segunda parte dessa participação, de modo que devolvo a palavra ao mediador e já insto a detalhar esses pontos nessa segunda etapa. Agradecido. Perfeito, eu agradeço vivamente a manifestação preliminar do professor Rossini Correia Júnior, e incontinente passo a palavra ao professor doutor Tiago de Pádua para as suas primeiras considerações. Professor Rossini, eu agradeço mais uma vez a instituição, ao seu convite, cumprimento todos os presentes, em especial Antônio Nikice pela exposição. É mais um debate, a gente tem a honra de ouvi-lo e da importância de suas ideias, e que essas formas de troca sejam mais frequentes, até para enriquecimento de todos nós. Meu amigo Renato Zerbini, que cumprimento, Raimundo Palhano, é sempre uma honra participar de eventos em que estamos juntos, às vezes as agendas não são tão compatíveis, né? E é o meu querido Rossini Correia Júnior, que também acaba de se manifestar, e as agendas às vezes nos separam e de certas maneiras que nós gostaríamos de reduzir, né? Dito isso, eu concordo com as manifestações, né, feitas pelo Rossini Júnior, e também tenho algumas observações que são mais formas de consulta, professor Antônio Nikice, para que a gente possa até, de certa maneira, ampliar algumas referências mais amplas e mais vívidas. Hoje nós temos algumas atividades econômicas e sociais tendentes a ampliar o potencial de nossos países. Brasil e Moçambique são parceiros e deveriam ter muito mais atividades em comum do que vem desenvolvendo. E, nesse momento, o que eu gostaria de ouvi-lo também a respeito, e se eventualmente houver outras formas de ampliar, exatamente a forma como o senhor entende uma cooperação Brasil e Moçambique de forma mais próxima e multilateral, ou alguma atividade que passe pela forma de ingresso de Moçambique nos BRICS também, já contando aí com o ingresso e participações originárias de África, né, África do Sul e Etiópia, e também a importante Agenda 2063 para efeito de discussão sobre a redução da pobreza, desigualdade, que são bandeiras muito próximas, né, do Brasil e de Moçambique, de uma perspectiva que muitas vezes também acaba ofuscando outros temas importantes. A redução da pobreza, das desigualdades, a insegurança alimentar, essas perspectivas, muitas vezes nos trarão temas laterais para que a gente possa aliar outros tantos, como a literatura, as formas de compartilhamento cinematográfico, cultural. Existe toda uma indústria alimentícia
que nós também compartilhamos raízes comuns, temas que são ricos e que, de certa maneira, pelo menos para nós, acabam sendo importantes até para que a gente passe oralmente para outras pessoas e faça uma construção, não é, professor Rossini? Dessa viva construção, mais do que Brasil e Moçambique, América Latina e África, né? De uma forma geral. E Moçambique tem muito a nos ensinar e nós temos que trazer algumas reflexões conjuntas a partir dessa conversação, essas rodas. Nós temos a urgência de ter contato com aspectos culturais que são fundamentais para que a gente possa enriquecer até as nossas intenções de discussão, redução das demandas de desigualdade. Essa construção de agenda, professor Antônio Nikice, inclusive, passa por sua alocução para todos nós, para que o senhor nos fale de que maneira enxerga essa perspectiva que foi construída lá atrás, ainda em 2013, dessa Agenda 2063, e de que maneira a gente consegue construir algo de forma conjunta, principalmente fugindo dessas determinações do centro que não deixam de se intrometer, interferir naquilo que a certa parcela da comunidade acadêmica vem chamando de periferia do capitalismo, né, onde se encontra pelo menos o Brasil há algum tempo como país em desenvolvimento por uma classificação arbitrária, exatamente porque nós temos aí outras formas de pensar que fogem às classificações propriamente postas e impostas, né? As discussões sobre os embargos econômicos indiretos e de que maneira nós podemos pensar um futuro mais conjunto. Quais são aquilo que o senhor entende, professor Antônio Nikice, como formas de cooperação direta e indireta dos pontos de vista econômico, cultural, social, que atinjam essa construção coletiva, para que também seja um chamado para que nós possamos, de uma forma muito direta também, agitar a comunidade acadêmica brasileira, para que a gente saia do lugar e deixe de pensar essas agendas que são impostas muitas vezes. Nós estamos dentro de algumas agendas importantes, não é fato que se possa fazer uma negativa, né? Agendas que nós trabalhamos, notadamente aquelas que envolvem redução da pobreza, das desigualdades, das questões importantes que você falou em todas as suas observações, professor, mas nós também gostaríamos de uma fala sua, uma alocução sua, que nos traga também essa provocação de como o Brasil pode construir, junto com o Moçambique, essa perspectiva de uma agenda própria. Talvez, quem sabe, uma agenda Brasil-Moçambique 2100, quem sabe? É uma ideia, para que a gente possa aqui ter uma forma de parametragem em que a gente construa de mãos dadas algo que seja comum, que possa elevar-nos e que a gente vá numa caminhada que tenha essa visualização. Essa é a minha fala muito breve, pontual, professor Rossini. Eu devolvo a palavra, mais uma vez agradeço ao professor Antônio Nikice pelo tempo precioso que compartilhou conosco. Obrigadíssimo, professor Tiago de Pádua. Grato pelas colocações. E logo mais devolveremos a palavra ao professor Dr. Antônio Nikice. Ele terá a oportunidade de pontualmente retornar às questões que estão sendo postas gradativamente à mesa. Tenho a honra e a satisfação de passar a palavra, nesse momento, ao professor Dr. Renato Zerbini, para a sua intervenção primeira. Muito boa tarde, uma alegria, satisfação enorme compartilhar essa quarta-feira com tantos queridos e ilustrados colegas aqui, abraçando o nosso Antônio Nikice, uma alegria estar com o professor Rossini Correia, amado amigo Tiago Pádua, nosso querido Raimundo Palhano, Rossini Júnior, tratando de um tema que é de primeira hora, é mesmo porque ao longo da minha trajetória acadêmica em relações internacionais, tanto
na graduação, como na pós-graduação, mestrado e doutorado, um norte comum era de que Brasil e África estão destinados a se encontrar, que é que não se encontraram ainda. E essa é uma indagação que está no epicentro de grande parte das nossas inquietações, né? Porque as razões para esse encontro são muitas. Semelhanças e raízes comuns. População, cultura, música, literatura, culinária, arte, futebol, música. E, mais recentemente, o comércio, que vem bancando alguns interrogantes, especialmente a partir da segunda década desse século, algo que Antônio Nikissi é de sua especialidade, né, Nikissi? A parte comercial. Então, a sua visão sobre essa pata do caminho é muito importante, porque as razões ao encontro Brasil e África, desde a perspectiva de suas raízes, são muitas. Agora, precisamos lapidar e obrar com mais carinho a senda dessa aproximação e aproveitando várias dessas trilhas já colocadas pelos meus queridos amigos que me antecederam, né? Eu gostaria de focar em uma questão geoestratégica que tanto Nikissi quanto especialmente Tiago também tocou, em questões como enfrentamento à fome, Agenda 2064, mas seria uma perspectiva geoestratégica envolvendo o esforço comum Brasil, podemos colocar Moçambique, se não toda a África, com relação ao multilateralismo, que é algo que vem sendo desconstruído por algumas potências, e é a razão de todos esses conflitos que agora assolam a humanidade, porque penso que quanto mais desgastado estiver o multilateralismo, as chances de que nós tenhamos uma agenda 2064 estão cada vez mais reduzidas, meu querido Tiago Padre. Não só uma agenda, que em o mundo teremos, né, a continuar com essa loucura incandescente de armas, de guerras, enfim. Mas gostaria de, nessa primeira manifestação, nessa breve introdução, provocar o meu querido e estimado Antônio Nikissi acerca de suas perspectivas geoestratégicas de um esforço comum em prol do multilateralismo. Como é que o nosso Nikissi ele enxerga toda essa questão de primeira ordem na atualidade das relações internacionais, né? Ou seja, a desconstrução de tudo aquilo que emergiu no pós-Segunda Guerra Mundial e velozmente parece estar desaparecendo, abrindo o caminho para o que seria um novo enfrentamento mundial, universal, entre os países, que coloca em xeque justamente tudo isso que estamos tentando avançar em termos de cooperação internacional, por exemplo, em termos de convergência de interesses culturais, buscando, no caso Brasil e África, as semelhanças e as raízes comuns que aparecem estarem adormecidas. Então, essa seria a minha provocação inicial, meu querido maestro e professor Rossini Correia. Obrigadíssimo, meu caríssimo professor Renato Zerbini. Estamos esquentando os motores, né? Logo mais, como um tenista jogando contra 4, né? Nós teremos
Teremos em quadra, né, o nosso querido Antônio Nikice, né? Agora eu tenho a alegria e a satisfação de passar a palavra ao professor Dr. Raimundo Palhano para a sua intervenção inaugural. É a eterna guerra para botar esse microfone no ar. Mas deixa eu dizer, eu queria exprimir, por exemplo, algumas surpresas, algumas... Estão me ouvindo? Que esse encontro nosso de hoje está me levando. A primeira grande surpresa é participar de uma reunião, de um colóquio, de uma reunião como essa, em que temos 2 Rossines. Se um Rossini já é uma exuberância, e hoje eu vejo 2 Rossines aqui. Viu, Rossini Júnior? Apesar de saber que você é uma grande figura já por muitos anos, mas, por incrível que pareça, é a primeira vez, Rossini, que eu vejo Rossini Júnior se colocando como intérprete, como analista, e confirma realmente que vem de uma estirpe de intelectuais de primeira grandeza. Então, fiquei muito contente em vê-lo em cena e tudo mais. Outra coisa que nos surpreendeu aqui hoje foi a inversão de pauta que o doutor Antônio Nikice causou na gente. Nikice, nós estamos aqui acostumados a chegar ao expositor e eles falam, e alguns se encantam tanto com o microfone que não querem parar. E você chegou rapidamente, disse essencialidades e se retraiu. Eu queria dizer a vocês, pela convivência que eu tenho tido com moçambicanos, a partir da experiência de cooperação internacional que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade Federal do Maranhão, aqui na Fundação Souza, uma das características culturais do povo moçambicano que eu consigo depreender é que eles são lacônicos. Eles não gostam de falar muito, é impressionante. Então, quando eu pensava que Antônio Nikice, pela condição de parlamentar, de ser um ator importante, ele tivesse algum fascínio pelo microfone, mas ele demonstrou que não está fascinado. Ele chegou e se colocou de uma maneira muito, muito recortada, muito comedida. Eu conheço bem a verve dele, a capacidade extraordinária que ele tem de análise, mas ele preferiu deixar que a gente se manifestasse. Agora, o que é que, antes de vir para cá, naturalmente, cada um de nós aqui procura se atualizar o máximo possível sobre a temática que vamos enfrentar. Aí, no caso específico da África, e por extensão de Moçambique, mas raciocinando a dimensão africana como um todo, a questão que me atormenta, de que essa questão focal, é como é que nós vamos entrar na África se ela está repleta de gigantes, está cheia de gigantes ocupando aqueles territórios todos. Não estou fazendo nenhuma desqualificação, desvalorização da cultura, do povo, né, da África em si, dos governos dos países, tudo, nada disso. É um processo que acontece no mundo, desde que o mundo é mundo. Quem tem poder, quem tem dinheiro, naturalmente vai expandir suas fronteiras, ampliar o seu trono e reforçar seus tesouros. É o processo histórico da humanidade, se deu dessa forma, né? Então, uma questão
que eu gostaria muito, Nikice, de ouvi-lo, se fosse possível hoje, né? Nós estamos na África. A África hoje desperta o interesse de todo mundo. Tem China, tem Rússia, tem os países do Ocidente. Há uma crise no Ocidente. O mundo hoje que gerou uma lógica do internacionalismo. E na África nós temos asiáticos, né? Nós temos o lado em expansão da ordem econômica mundial, né? E como é que nós, quando se fala em janela de oportunidades, realmente o que é que significa isso para nós, a janela de oportunidades, né? Então, eu colocaria, Nikice, inicialmente, essas reflexões. Acho que os eixos temáticos que você apresentou aqui, como lugares dessa janela de oportunidades, perfeitos. Acho que a questão da internacionalização da educação superior é uma temática que é ótimo para nós. Por exemplo, hoje, na nossa cooperação, nós temos a Unilicungo, que é uma universidade pública nova, né, mas cheia de gente querendo avançar, né? Nós temos a Universidade Federal do Maranhão, aqui do Brasil, que tem quase 60 anos, mais ou menos, de vida, e também procurando se instituir. Agora se aproxima da gente a Universidade de Barcelona, uma universidade europeia, né, grande, está entre as 100 maiores do mundo e tudo mais. Então, essa questão da internacionalização da educação superior, no meu entendimento, seria uma espécie de janela de oportunidade. Mas, mesmo assim, nessa janela acadêmica, nessa janela do conhecimento, também a conquista dos espaços, de espaços de atuação, requer capacidade de governança, capacidade de diálogo e de proposta, né? Então, eu acho que, mas mesmo assim, esse é um campo, é uma avenida muito importante, né, para a gente explorar. Acho também que o campo das tecnologias sociais aplicadas também seria um outro espaço que as nossas cooperações poderiam expandir. Acho que o mundo lusófono ele precisa continuar sendo um território privilegiado para as nossas ações estratégicas. Continuo achando isso. Mas não para que a gente entenda que o nosso limite é a lusofonia. Eu acho que o nosso limite deveria ser o para além da lusofonia. A lusofonia nos organiza, nos orienta, mas nós temos que ir além disso, né? Eu acho, por exemplo, o convívio que eu tenho tido com Moçambique, por exemplo, mesmo à distância, para mim fica claro, né? Fica claro que a ideia de lusofonia é limitada, né? Então, e depois as dimensões da cultura, por exemplo, a dimensão cultural é outro espaço também extremamente fértil. Quando você esteve aqui, ficou a ideia de que a gente poderia transformar São Luís e Maputo em cidades co-irmãs. Eu, vendo esse cenário, conforme a rápida descrição que fiz aqui, eu sinto que uma das estratégias para você romper esse cerco seria ter capacidade de fazer. Eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos passar muito tempo, né, elaborando as coisas. Precisamos ter celeridade, ter capacidade de fazer, né? E aí depois aí tem uma questão também que eu gostaria muito de ouvir, Nikice, nessa primeira rodada. Você é uma pessoa importante em Moçambique, é importante na África, né? Você lidera um partido importante.
Então, você é também um player internacional, nacional, local, então, e tem esses nexos todos com o nosso país, com pessoas aqui do Brasil. Então, você representa para nós realmente um grande trunfo, né? É também uma espécie de janela de oportunidade, no meu entendimento. E aí eu queria ver isso também de você. Como é que você interpreta isso, né? Como é que você interpreta isso aí? De que forma nós poderíamos estar mais juntos na construção, né? na continuidade de construção de um projeto comum, né? de cooperação internacional, com Moçambique, por exemplo. Doutor Rossini, devolvo-lhe a palavra. Meu caríssimo professor Raimundo Palhano, muito obrigado por esse feixe de preocupações. E nesta quarta da inteligência, nós vamos fazer uma inovação hoje. Eu vou devolver a palavra ao nosso querido Antônio Nikis. Ele vai responder a cada uma destas pontuações e depois nós vamos experimentar uma sessão lance livre ou pinga-fogo. E quem quiser fazer intervenção se credencia por meio desse levantar de mão e, por ordem, vamos soltar as rédeas desse debate. Tá? Por favor, meu caríssimo Antônio Nikis, a palavra é sua. Bom, muito obrigado. Foram intervenções bastante profundas, didáticas, com muito conhecimento. Numa live destas, temos o grande problema que é o constrangimento de tempo. Tenho um voo rapidamente, mas eu poderia enquadrar todas as colocações que foram feitas na construção teórica de Manuel Wallerstein. Tem muito a ligação do sistema mundo, não é? O centro, periferia e a periferia. O papel que cada um de nós, enquanto atores, no Estado, e aí o Dr. Palhano coloca-nos, enquanto indivíduos, também como atores relevantes, e temos aí um papel, naturalmente, a desempenhar nisso, mas poderíamos, olhando para a tese do Wallerstein, nós temos algo a oferecer, naturalmente. Hoje, no mundo, temos a questão da energia, temos a questão ambiental. Moçambique hoje é praticamente um ator incontornável, é um player global na indústria do petróleo e gás, não é? Tem as maiores reservas de gás natural e, naturalmente, por conta disso, emergem outros desafios. O Brasil já tem uma experiência nisto. Vejo nesta janela uma das oportunidades para se poder fazer também aproximação na dimensão macroeconômica. Com esta crise Rússia-Ucrânia, também temos o papel que o Brasil tem na área alimentar, não é? Produção agrícola e agropecuária, para melhor colocar o tema. Então, há várias janelas. O nosso papel é este, nós estamos a desempenhar bem o nosso papel, que é fazer essas pontes, criar condições para que estes aspectos, estes veículos, estas oportunidades possam emergir. Não é mais uma relação no sentido centro-periferia, semi-periferia, de exportação de commodities, de matéria-prima, mas é mais no sentido de como é que nós invertemos essa relação. Eu gostaria, no caso específico do Brasil e Moçambique, para sermos mais concretos, podíamos explorar as janelas de oportunidade bilaterais, sem deixar de lado o multilateralismo, para podermos ter alguns avanços. Uma coisa que me impressiona é a capacidade que a gente tem de fazer algumas coisas concretas e deixarmos algum legado enquanto pudermos nas dimensões
estratégicas, socioantropológicas e jurídicas que foram aqui mencionadas, que podem acrescentar valor no que cada um dos países faz em função das suas necessidades e especificidades, porque é preciso começarmos a partir para a prática, para alguns aspectos concretos que devem ser tangíveis, não é? E eu acho que a academia serve exatamente para isso. Teoricamente, podemos continuar a escrever, lançar livros, etc. Eu tenho, na minha última publicação, um debate interessante sobre a indústria extrativa em África. Eu acho que depois vou passar o link para poderem ter acesso. Se eu não estiver aí em novembro, penso que podem ir lendo, porque já está disponível no Amazon. Mas o debate central é que essas commodities na indústria extrativa, por exemplo, foram sempre o filé mignon, foi sempre a galinha de ovos de ouro, que foi sempre o aspecto que levou a este processo de colonização e neocolonização. E hoje, com estas descobertas, por exemplo, no caso de Moçambique, de gás natural, e a crise que o Ocidente está vivendo com esta questão da Rússia e Ucrânia, emerge paradigmaticamente um desafio, como é que as potências que estão na semi-periferia, na relação com a periferia, podem partilhar sinergias que permitem, não é? Despoletar um acrescentado de valor. É aí onde vem o BRICS, vem... falou-se aqui do multilateralismo, mas eu continuo a insistir que também é importante vermos de forma direta e concreta as janelas do bilateralismo nessa relação Estado para Estado e o que é que se pode fazer de concreto, porque enquanto atores nós temos capacidade de fazer as coisas acontecerem. E só para dizer adicionalmente que acho que o professor Tiago Rocino Júnior também senti isso na alocução do professor Renato e do professor Palhano, que de fato a preocupação que se tem agora não é só com aspectos retóricos ou aspectos supérfluos, é de alguma forma específica vermos o que é que de concreto pode-se gerar destas sinergias, para que não seja mais uma live, mais uma conversa danada, fiada, não é? Que seja de fato algo que depois a gente diz, ok, como diriam os outros, qual é o takeaway? O que é que a gente leva depois disto? Quais são as ações de segmento? O que é que a gente faz? Qual é o caminho para frente? O que é que nós queremos? Quais são as questões que ficam por serem tratadas e a que nível é que devem ser tratadas? Como é que nós podemos, enquanto atores relevantes neste processo, garantirmos que esses assuntos sejam tomados na área da educação, seja na área da produção de conhecimento, mesmo a este nível, o que é que nós podemos fazer que pode mudar o paradigma para que não seja, como é que se diz, mais business as usual, é um negócio como se tratasse de um negócio normal, né? Mudarmos, fazermos uma ruptura no sentido evolutivo, não é? Capitalizarmos esse conhecimento, esse pensamento que a gente tem. E na discussão que eu faço, por exemplo, nesta narrativa sobre a indústria extrativa, no livro que eu publiquei, é mesmo no sentido de que nós precisamos de despoletar um processo de industrialização. Enquanto que no passado, nessa relação do Allison, era mais matéria-prima para o Ocidente, etc. Agora, como é que nós capitalizamos esses recursos para que haja industrialização e, por conta disso, gerar oportunidades que acrescentam valor, combatem a pobreza, a questão do desemprego, autoemprego, conteúdo local, todo este processo que pode ser genuinamente tratado. Nós tivemos aqui em Moçambique empresas do ramo da mineração brasileiras, como a Vale do Rio Doce, entre outras, que estiveram aqui a operar.
deram sua contribuição. Nós sabemos que os recursos provenientes da indústria extrativa são esgotáveis. A questão que se coloca é recorrente. Como é que nós asseguramos que estes recursos, sendo esgotáveis, podem beneficiar não só as gerações atuais, mas também as vindouras? E para isso, e porque isso deve acontecer, para evitar até conflitos, é preciso que se aprenda com experiências concretas de alguns países que passaram por isso. No caso do Brasil, tem um grande espólio, um grande manancial de conteúdos de experiência com o processo de Minas Gerais, etc. Então, é um pouco disso que nós temos que tentar capitalizar, mas, como eu dizia, o meu acanhar em termos de elaboração muito profunda, professor Palhano, tem a ver com uma limitação de tempo para esta live de hoje, porque eu tenho um voo aí a seguir, então eu não quis desprogramar a live, porque o professor Rossini ia me, como diriam os franceses, couper la tête, ia me cortar aí a cabeça. Então eu disse, não, vou fazer a live e depois vou ver como é que a gente vai dar continuidade, porque terei que estar no aeroporto daqui a nada. Então, seriam mais ou menos esses elementos. Mas eu captei muito bem a questão profunda que é colocada, que demanda também um manancial de acervo teórico doutrinário, sob o ponto de vista do que é que nós queremos e que modelos é que nós podemos adequar, ajustar e adequar à realidade neste preciso momento, no contexto do sistema internacional atualmente vigente. Obrigado. Eis a palavra liberada a cada um dos debatedores. Renato Zerbini, por favor. Uma rapidíssima indagação em consequência do que se muito bem colocava, a questão energética, à luz dessa relação bilateral Brasil-Moçambique. Como enxergá-la, essa questão energética, à luz do aquecimento global, né, nesse âmbito bilateral Brasil-Moçambique? Seria, todavia, centrar-nos nos combustíveis fósseis ou darmos passos ambientalmente mais responsáveis, né? Porque isso é uma questão que se apresenta para conseguir, digamos, um discurso conjunto legítimo ante a realidade dos fatos na atual sociedade internacional. Seria essa minha inquietação e provocação rápida, rapidíssima. Por favor, a palavra é sua, caríssimo Riquis. Não, a questão está muito bem colocada, professor Renato, e é inevitável essa transição energética. Hoje o mundo já não podemos estar efetivamente a atuar como se de uma ilha se tratasse, ou se fôssemos uma espécie de atores que operam num vácuo, não é? Esse é um debate importante da transição das energias renováveis, que são ambientalmente também saudáveis, não é? E é por aí que temos que caminhar. Mas enquanto se chega lá, vai ser inevitável. E o grande problema que nós temos também é preciso perceber por que hoje este debate aparentemente se torna mais relevante na relação centro-periferia. Porque se formos a ver, o centro desenvolveu todo ele com energias fósseis, não é? É uma tentativa de se desconstruir a relevância destas energias fósseis que neste preciso momento abundam maioritariamente na periferia, não é? No terceiro mundo. E tem também aqui a questão dos compromissos internacionais. Quem são os signatários, por exemplo, dos acordos, do protocolo de Quioto? A gente discute isto com recorrência, mesmo na questão dos direitos humanos. Vamos olhar para o tratado do Tribunal Penal Internacional.
quem são os signatários? As superpotências não estão lá, não querem ratificar esses acordos. Os Estados Unidos não faz parte do Tratado de Kyoto, não faz parte. A Rússia nem a China, e são os maiores poluidores, não é assim? Então, há aqui um debate que é mesmo no sentido de centro-periferia, que é preciso resgatar e perceber qual é a agenda, para não desconstruirmos a necessidade de os mais localizados à periferia, da centro-periferia, portanto, fiquem marginalizados e que não possam ter a oportunidade de explorar estes recursos com o rácio necessário e até tendo em conta aquilo que são os limites de emissão, não é? Para que haja esse desenvolvimento que se pode considerar aceitável, que retire-se de uma linha da pobreza, porque a maior parte destes países hoje que estão sendo objeto desse debate ambiental estão numa linha de pobreza com índices gritantes de pobreza absoluta. Então, seria um pouco disso, professor Renato. É preciso revisitarmos também a agenda e os conceitos. A colocação que é feita tem também o condão de estar associado a uma agenda de acentuar ainda este debate ou a marginalização da periferia por conta dos interesses do centro. Obrigado. Perfeito. Palavra facultada. Professor Tiago de Pádua, por favor. Professor, está sem áudio. Obrigado. Eu dizia que essa live devia ser maior, mas aí traria um prejuízo ao nosso convidado, que tem um apontamento, um compromisso logo na sequência. Então, a gente assume o compromisso de reagendá-la para que a gente possa retomar pontos fundamentais, porque só a ideia da discussão do Immanuel Wallenstein já nos leva aqui à necessidade de refletir sobre algumas premissas de exclusão. E eu gosto muito de uma das premissas que lidam com essa reflexão, no sentido de que o capitalismo para essa concepção, uma premiação que alguns recebem, mas com o acordo de que, para que isso possa acontecer, muitos outros jamais poderão participar de recebimentos. A necessidade de exclusão a partir de uma visão daqueles que ocupam a pretensão hegemônica. Então, o plano estratégico dessas discussões, inclusive, é para que a gente possa construir agendas bilaterais firmes com o conceito de resistência mesmo, né, professor Antônio Nikissi? Então, de sorte que nós temos algumas agendas que precisam ser feitas e algumas conversas que talvez precisem ser feitas fora da exposição da rede mundial de computadores, porque são propostas de aprimoramento, de resistência, e que lidam com sabotagens que ocorrem com alguma frequência. Não sei se me fiz muito claro, mas basicamente eu gostei muito da exposição. Professor Nikissi, por favor. Não, ele esteve efetivamente a fundamentar a necessidade de termos que voltar a reconstituir com mais precisão até o afunilamento da próxima live, da próxima conversa que vamos ter. Eu tomei bom apontamento das questões candentes que poderão demandar uma maior atenção com maior propriedade. Eu acho que o que valeu a pena agora nesta live foi o professor conseguido trazer uma espécie rara, né, de sumidades intelectuais preocupadas com os com as discrepâncias, com as suas desigualdades, as suas narrativas diferenciadas, os interesses também diferenciados,
Então, por conta desse meu problema, eu estava a projetar que a live fosse só por 1 hora. Então, agora estou com um aperto mesmo de tempo e eu quero pedir imensas desculpas porque tenho um voo, senão eu vou perder o voo. Então, eu me comprometo agora para fazermos a live que se segue. Pelo nível de intelectuais que a gente tem aqui, eu acho que precisamos de ter no mínimo 3 horas. Eu aí terei que estar numa situação de ter que ter a minha taça de vinho também para aguentar. Apoiado. Em razão da premência de agenda do nosso querido Antônio Nikice, ficamos desde já pactuados. Em novembro faremos uma nova live molhada desta feita, viu? Com uma disponibilidade de tempo maior. Aqui a gente tem uma live regada de uvas, de sumo de uvas fermentadas. Regada. Uma live irrigada de maneira transcontinental. Yeah. Solicito ao professor Rossini Correa Júnior que apresente as despedidas do nosso queridíssimo Antônio Nikice em nome do Centro Universitário IESB. Por favor. Primeiramente, agradecer ao professor Antônio Nikice pela rica exposição, agradecer grandemente pelo antecipado aceite da renovação deste debate, que pessoalmente já demonstra interesse em participar também. Estou com umas inquietações, sobretudo que se refere à cooperação acerca da promoção da segurança alimentar no Brasil e Moçambique, então já antecipo também para que na próxima eu fale apontamentos sobre. Indicar a importância, a relevância deste encontro transcontinental, que vai muito além da retórica, que continua sendo importante, sobretudo em tempos de polarização política, mas que, enfim, encontrou o ouro que se deu no apontamento prático de como pode se dar esta cooperação, né, quais são os caminhos, quais são as agendas possíveis, prováveis e necessárias. Eu agradeço também a presença e a participação sempre brilhantes do professor e amigo Tiago de Pádua, do professor Raimundo Palhano, a indicar a exuberância dos 2 Rossinis, eu indico a exuberância de 3 maranhenses participando deste encontro, o que muito me felicita, conterrâneo. Parabenizar também aos apontamentos do professor Renato Zerbini, sempre uma fonte confiável e agradável de leitura no que se refere à promoção dos direitos humanos além das fronteiras. Agradeço aos presentes, ao convite da instituição do IESB e parabenizo novamente ao IESB pela continuidade deste evento que já finca raízes na cultura brasiliense, na cultura nacional e, como se pode ver, já ultrapassa as fronteiras. Gratidão, parabéns. Forte e afetuoso abraço. Até novembro, então, amigos. Com essa mesma formação, na 3ª semana de novembro, nós teremos o desdobramento dessa live. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço.